Era João 1:8. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João. A primeira carta de João, lá no final, isso, 1:8, perfeito. Obrigado. Diz assim, ó: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a quem? A nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e o quê? Os purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Irmão, eu gostaria de orar. Vocês oraram por mim, eu gostaria de orar por vocês. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós rendemos graças nessa manhã, Jesus. E diante do Senhor, Pai, nós abrimos o nosso coração e confessamos os nossos pecados ao Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor. Assim como o salmista, no Salmo 19 vai dizer: perdoa-nos nossos pecados, aqueles da qual cometemos consciente e até aqueles que cometemos inconscientemente. Hoje pela manhã, Senhor, ao acordar eu já pequei. Todos nós pecamos. Nós vivemos, Senhor Jesus, sim, diversos tipos de pecado, não uma prática de pecado visível, mas às vezes um inconsciente. Às vezes é um sentimento de orgulho, às vezes é um sentimento de mérito. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não é teu, e derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa nos presentear, assim como o Senhor nos presenteou ontem, naquela mesa, Senhor, com o teu Espírito Santo de sabedoria e de revelação. Fala aos nossos corações, expõe aquilo que está oculto, tira para fora toda sujeira, Senhor. Porque aquele que ainda não consegue reconhecer o próprio pecado, à luz das Escrituras, hoje venham reconhecer e venham confessar o Senhor nessa manhã. Eu te agradeço em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga amém. Amém? Irmão, aqui a carta de João, a primeira carta de João, ele já começa dando essa pedrada. Ele já começa falando que se a gente diz que não temos pecados, nós enganamos, não é o outro, irmão. Sabe, o Evangelho não está falando sobre uma vida exposta, o Evangelho está falando sobre você. Às vezes a gente tem a ideia, né, de falar assim: nossa, como que aquela pessoa podia estar nesse culto aqui hoje, né? Caramba, a mensagem falou toda a vida dele. Não, está falando com você. O Evangelho, ele expõe tudo aquilo que está podre aí dentro, irmão. Não venha para a igreja com o sentimento de buscar algo bom. Eu venho para a igreja para sair daqui melhor. Não, irmão. Venha para a igreja para sair daqui pior, constrangido. Venha para cá para sair daqui com a consciência de que você não merece essa salvação, de que você não é digno do amor de Deus, que verdadeiramente você não é. Ninguém é. E João vai dizer que aquele que fala que não tem pecado, ele engana a si mesmo. Ele não engana mais ninguém. Ele engana a si mesmo. E ele vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmão, vamos começar por partes. O primeiro aspecto aqui é: se confessarmos os nossos pecados. Mas existe um problema entre confessar algo conhecido e confessar algo desconhecido. Como assim, Rodrigo? Por que eu vou confessar, ou como confessar algo para um Deus que sabe de todas as coisas? Ele não é onipresente, Ele não é onisciente. Por que eu vou confessar algo para esse Deus? Irmão, entenda uma coisa. O amor de Deus, Ele sabe que você é pecador, amém? Ele sabe que você é pecador. E o amor de Deus, Ele é incondicional. Ele é incondicional. Presta atenção no que eu vou dizer. O amor de Deus, Ele não tem uma condição para que você ame. Os puritanos vão dizer que não há nada que você faça de bom
Não há nada que você se esforce ao ponto de Deus te amar mais. Não há nada. E o contrário também é verdadeiro. Não há nada que você faça, não há nada que você seja tão desaprovado, não há nada de ruim que você faça ao ponto de Deus te amar menos. O amor de Deus, ele não tem uma condição, Ele ama e ponto. Agora, o perdão é condicionado. O perdão está condicionado ao confessar. Quando você confessa. Mas para você confessar, você precisa ter consciência do pecado. Sabe, é mesmo aquela pessoa que vai na farmácia e pede um antibiótico, o cara fala assim, mas cadê a receita? Não, não sei, aqui eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar qualquer coisa. Não, não pode. Como assim não pode? Você não pode. Para você tomar um tipo de remédio, tem que ser especificado o tipo da doença que você tem. Você tem que ter um diagnóstico. E o Evangelho é o diagnóstico para nós nessa manhã. Você precisa entender, irmão, de que a sua posição não é de mérito. Não é porque você veio para a igreja que Deus te ama mais. Não é porque você doou uma cesta básica que Deus te ama, ou só por conta disso que Ele te ama, ou porque você não fez, Deus te ama menos. O amor dele é condicional, é incondicional. Não tem condição para que Ele te ame, Ele já entregou o Filho, ponto. Agora, reconhecer o pecado e confessar o pecado, aí parte da consciência do diagnóstico. E nessa manhã eu estou aqui para te dar uma triste notícia. Você é um pecador miserável. Você não merece a graça que foi derramada naquele Calvário. E eu vou te dizer, eu estou contigo nessa, eu também sou um pecador miserável. Eu não mereço o amor de Deus. Mas somente o Espírito pode convencer alguém desse diagnóstico, amém? Só o Espírito Santo pode mostrar para você a podridão do teu pecado. Porque assim, ó, você já ouviu aquela frase assim, cara, o cara é mó bom, mano. Tipo assim, o cara ajuda todo mundo. O cara é bondoso, nunca fala não, está disposto a todo mundo, sempre sorrindo. Cara, só falta Jesus na vida dele. Meu irmão, falta tudo. Se você não pregar o Evangelho para esse cara, ele vai para o inferno sendo bom, na consciência de bom, porque ele não entendeu o tamanho da dívida que ele tem. A nossa dívida, às vezes, assim ó, se hoje eu falar assim para você, ó, semana que vem vai vir um ex-bruxo aqui, caraca, velho, vai lotar a igreja porque o ex alguma coisa, sabe? Eu adoro o testemunho do ex alguma coisa. O cara era ex-ladrão, o Guina, bati o microfone na cabeça assim, ó. O cara, o maior mentiroso que existiu na face da terra. É tudo mentira aquilo lá. Ele nem era o Guina da música dos Racionais. Mas ele lotou igrejas, porque o povo gosta disso. Só que aí, quando você vê o testemunho do cara, você fala, nossa, que obra grande que Deus fez. Sabe o que você está falando no seu inconsciente? Aquela pessoa, tá ligado? Tipo Dani, assim, ó, Vitorinha, nasceram na igreja, nunca roubaram uma bala no mercado, não sabe qual que é a aflição, irmão. A gente ia para a escola, a gente entrava no mercado, colocava bolacha, você tem que ver a aflição, parecia que a gente ia para o Carandiru se a gente fosse pego. E nós éramos pecadores, nós éramos impulsionados a isso. Mas essas pessoas nunca roubaram uma bala, velho. E a consciência deles não consegue dimensurar o tamanho do sacrifício. Não consegue dimensurar o tamanho do pecado. Então ele não tem diagnóstico para isso. E automaticamente ele diz assim, tá, o pecado daquele cara é muito grande. Mas eu não tenho pecado, também não tenho por que me arrepender. Nunca roubei, nunca matei. E a Bíblia, Jesus vai dizer em várias situações, e uma delas ele é bem específica, ele diz assim, ó, aquele quem muito é perdoado, muito ama. Muito ama. E aí na história Jesus vai dizer que tinha um homem que devia muito dinheiro. Assim, ó, se a gente fosse colocar na ponta do papel, eram milhares e milhares de dias de trabalho, não era nem de reais, era de dias de trabalho. Assim, ó, se for contar, a 10ª geração dele estava endividada. E ele chega diante do juiz e diz assim, juiz, tem misericórdia de mim.
Me dá um tempo, eu vou pagar. E o juiz olha para aquele cara e fala assim, ó, vai em paz, a sua dívida está paga. Cara, esse cara sai tão feliz, esse cara sai tão maravilhado. E aí quando ele chega na empresa dele, ele era um patrão. Quando ele chega na empresa dele, o funcionário que devia, acho que 500 dias de trabalho. Sabe? E aí, o empregado desse rapaz fala para ele, olha, eu vou te pagar, me dá mais um tempo. E esse cara condena esse rapaz e não perdoa a dívida desse cara. E aí Jesus disse que esse cara, ele vai pagar agora tudo que ele devia, porque ele não teve misericórdia de uma dívida pequena. Irmão, entenda isso. A dívida desse outro rapaz era muito grande. E esse cara foi perdoado dessa dívida. E a dívida do pequenininho não foi perdoada. E às vezes a nossa dívida, a gente não consegue mensurar o tamanho. No final, Jesus está querendo entregar uma lição para nós. A nossa dívida era daquele homem muito rico. A nossa dívida era daquele homem que não tinha como a 10ª geração sustentar aquela dívida. Mas Jesus perdoou. E aqui nessa manhã, irmão, não é nem nesse aspecto que eu quero entrar. Mas muitas das vezes nós somos essas pessoas que não reconhecem o tamanho da nossa dívida. E tratamos o nosso semelhante como alguém também que tem uma dívida muito pequena conosco, mas por não reconhecer o tamanho da nossa dívida, nós achamos que nós temos mérito em cima das pessoas, sabe? Mas tudo isso está sobre uma nuvem de inconsciência do diagnóstico real, do pecado que está em você. Por isso que eu estou dizendo que aqui quando João diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, a etimologia dessa palavra, a palavra original do confessarmos, às vezes a gente está aqui, ó, muito associado assim, entendi, Digão. Entendi, é só eu reconhecer que eu tenho pecado lá na frente e aceitar Jesus? Não, irmão. Porque o que nós temos visto muito hoje em dia é pessoas que estão vindo aqui pela 10ª vez. Se eu falo assim, quem quer aceitar Jesus? O cara que veio já 12 vezes aqui vem de novo. Parece que é uma consciência cauterizada. Parece que ele não consegue compreender. Ele fica voltando, como o apóstolo Pedro vai dizer, aquele cachorro que vomita e volta para o vômito, para lamber. Nós precisamos ter consciência do nosso pecado e o quanto isso fere a nós. E essa palavra, na primeira carta de João 1,9, se confessarmos, essa palavra confessarmos, a palavra original, ela é homologeu, que deu origem ao nome homologar. Então quem aqui já fez uma homologação? Nossa, só a Helena, tá? Só nós dois somos mandados embora de uma empresa um dia. Brincadeira, gente, mas o que é homologar? Homologar é você concordar com aquilo que está sendo pago. Toda vez que você se expõe ao Evangelho, irmão, o Evangelho, assim, o Evangelho coach, ele trouxe uma ferida, ele é um câncer na pregação do Evangelho puro. Porque o Evangelho coach vai dizer assim, ó, você vai vencer, você tem que andar com a águia, Jesus morreu por causa de você, você é importante, você é um ouro de Ofir de Deus, você é o coração de Deus, sei lá como que eles falam. Vamos fazer a campanha aqui que Deus vai abrir a porta. Se você não está conseguindo é porque a sua fé ainda não está sustentada. Vamos para o monte, vamos trabalhar a fé, vamos convencer a Deus a dar aquilo que nós queremos para nós. E esse Evangelho, ele fere o Evangelho real que diz, você é um pecador.
Você não é digno do sangue mais puro que já escorreu nesse mundo. Você precisa se humilhar todos os dias, reconhecer Jesus todas as manhãs. Toda vez que você for para o seu trabalho, vai como quem já perdeu. Vai como quem já perdeu antes de sair de casa, porque quando chegar lá e alguém te ferir, não vai ser mais um problema. Porque você já perdeu no seu quarto para Jesus. Todo dia que você entrar lá, você vai ter uma guerra com Ele, você vai falar: Jesus, eu entrego tudo novamente. Eu não ganho nada com o Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é abrir mão da sua vida, da sua vontade, dos seus prazeres carnais que não agradam a Deus. E você sabe disso. Você sabe disso. Não é de hoje. Você sabe. Mas aqui, se confessarmos, aqui se nós fizermos uma homologação, é Deus colocando aqui a nossa dívida, aí Ele coloca para Jesus assim: ó, você não pode pagar. Aí você fala: amém, é verdade, eu não posso pagar, meu Deus do céu, eu sou miserável. Ele fala assim: ó, mas Jesus pagou a dívida. Aí você fala: ó, aleluia, então onde que eu assino? Assina aqui, ó. E a partir de agora você vive uma vida de quem confessou o seu pecado, não tem mais dívida nenhuma, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Sua dívida zerou, você homologou. Você concordou. Estamos em concordância. Mas esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui. O primeiro aspecto, que eu digo, eu vou tentar trabalhar em três etapas aqui hoje, nessa manhã. O confessar o seu pecado e reconhecê-lo. Primeiramente, você reconhece o seu pecado da pessoa e confessa a Deus: sim, Senhor, eu careço de salvação. Eu preciso do teu sangue, eu preciso de um Salvador. Mas o Evangelho também, ele nos ensina a confessar uns aos outros. E é aqui que o bicho pega. Quando nós somos meninos na fé, aí Deus fala assim: não, confessa para o pai. Pode pedir desculpa para mim. Mas quando você começa a crescer, aí quando você fere o irmão, meu pai fala assim: ó, você não tem que pedir mais desculpa para mim, agora você tem que confessar o teu pecado para o teu irmão. E está lá em 1 Tiago, vamos lá? 1 Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Primeira carta de Tiago vai dizer assim: ó, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo é muito poderosa e eficaz. A gente sempre ouviu esse versículo, né? A oração de um justo pode muito dos seus efeitos, mas existe um processo. E aqui, irmão, eu costumo dizer que o primeiro passo para ser inserido na família é reconhecer o próprio pecado. Aí você foi inserido. Agora você faz parte da família de Deus. Eu reconheci o meu pecado, eu confessei a Deus e Deus perdoou os meus pecados. E agora o que eu faço, Digão? Agora você precisa ser inserido na família de Deus. E na família de Deus tem muitos irmãos. E nesses irmãos existe um processo, uma disciplina espiritual, que é a confissão de pecados. Só que tem um ponto muito curioso aqui, ou muito cauteloso. Você precisa, de fato, estar em um lugar seguro para confessar o teu pecado. Amém? Amém? Então, a carta de Tiago, ela nos estimula, é um exercício para nós começarmos a entender o que é uma família de Deus. O que é confessar pecado uns para os outros? Por quê? Quando eu confesso o meu pecado para o meu irmão, automaticamente eu estou fazendo um exercício de humilhação, de alguém que não quer estar por cima, mas sempre por baixo. O reino de Deus funciona dessa forma, amém? Você quer ser o maior, então seja o menor. Mas aí você fala: Rodrigo, eu já passei por algumas igrejas e assim, já tive alguns problemas com isso, sabe? Às vezes o pastor ia lá em casa, eu confessava o pecado do pastor, aí no próximo domingo ele pregava o meu pecado no culto. Ele foi a minha vida inteira.
complicado. E muitas pessoas ainda que não compreenderam de fato algumas coisas do Evangelho, mas não faça isso se você não sentir que você está num lugar seguro. Mas para ter um lugar seguro, precisa ter uma cultura de segurança, amém? Você precisa estar inserido na família com pessoas da qual verdadeiramente você confia para o seu pecado. Mas não é só isso, irmão, que eu quero falar hoje. Hoje eu quero tratar de um assunto mais específico e mais profundo, e para isso eu preciso que você vem comigo, tá? Então vamos lá. O primeiro passo para você entrar na família de Deus é você confessar e reconhecer o teu pecado e confessar a Deus. O exercício da fé, o exercício da confissão é confessar uns aos outros. E aí Tiago ele vai dizer assim, ó, para que vocês sejam curados. Essa cura é a cura do que vem lá da raiz de Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, mas ele não está dizendo especificamente a dor de cabeça, a dor no ombro, a dor no joelho, não, ele não está falando sobre essa dor, essa doença. Por mais que nós entendemos que, por exemplo, o câncer, ele é espiritual ou ele é físico? Aí você vai dizer assim, não, ele é físico, eu vou falar assim, amém, mas ele também é espiritual, por quê? Porque se Adão não tivesse pecado no início de todas as coisas, o câncer nunca iria existir. Quando o homem cai, quando vem a queda do homem pelo pecado, as coisas ruins entraram na terra, nós fomos destituídos da glória de Deus, nós fomos separados uns dos outros, e tudo aquilo que é ruim, que acontece no mundo hoje, ela é fruto do pecado original. Então tem pessoas que estão amarguradas dentro da igreja, porque foram feridas dentro de casa, foram feridas na igreja, foram feridas nos seus relacionamentos, e quando elas confessam os seus pecados, e elas oram uns pelos outros, Tiago vai dizer que essas pessoas são curadas. Irmão, faz esse exercício para você. Confesse o seu pecado para um irmão que um dia você feriu. Sabe, a gente tem às vezes a consciência de pedir desculpa. Mas a desculpa ela é muito gananciosa. A desculpa ela é muito prepotente. Por quê, Digão? Porque toda vez que você pede desculpa para alguém, você está automaticamente obrigando aquela pessoa a te colocar na mesma posição que você estava antes de feri-la. Eu era muito amigo do Igor, eu traí ele, se eu peço desculpa, agora eu estou falando para ele, ó, eu te traí, mas agora você tem que me colocar na mesma posição de amigo, porque eu estou te pedindo desculpa. Se você é cristão, você tem que me desculpar. Mas a Bíblia não ensina ninguém a pedir desculpa. A Bíblia ensina a gente a confessar pecado. Irmão, pequei contra ti. E se o Igor me perdoar, a Bíblia vai dizer, então o corpo, ele libera perdão. E nós somos perdoados por Deus. Mas está na mão dele. E eu não tenho controle mais sobre aquilo que eu já fiz. Eu feri o meu irmão. Eu confesso direto para ele. Então assim, ó, quando você ferir alguém, não confesse para o pastor. Amém? Você pode pedir uma instrução, mas se um dia você vier aqui e falar assim, Rodrigo, eu traí a minha esposa, eu vou dizer assim, ó, você quer que eu fale ou você fala? Porque você não casou nem comigo, e você não casou nem com Deus. Você casou com ela. Se você a traiu, mas se eu contar, ela vai divorciar. É um direito dela. Pensasse isso antes de trair. E aí a gente tem medo das consequências. Pense nas consequências antes de cometer o pecado. E por isso que a gente fala que é uma disciplina espiritual. Porque talvez quando você for pecar, você vai ter que confessar. Se eu tiver que confessar, irmão, é melhor eu não fazer. Mas comece pelas coisas pequenas. Quer ver um exemplo? Eu vou confessar um pecado meu hoje aqui. E glória a Deus por isso, porque enquanto eu ministrava, Jesus ele foi muito cuidadoso comigo, sabe? Jesus ele foi muito cuidadoso, ele me disciplinou. E o legal é que quando a gente vê na disciplina do Senhor, ele diz assim, ó, ele disciplina aqueles que ele ama. Mas eu fui disciplinado da pior forma. Vou contar para vocês. Estava no meu trabalho, cheguei uma quinta-feira. E aí eu trabalho numa máquina CNC, alguns já sabem o que é isso, outros fazem a mínima ideia, mas amém, vem comigo. E aí, irmão, quando eu cheguei para a troca do turno, o cara da manhã é novo, ele é novo de trabalho.
E ele já é um rapaz de idade. Olha só. E aí, quando eu cheguei para trocar o turno, ele já estava com uma cara triste, assim. Eu falei, misericórdia. E ele já vinha, assim, dando bastante trabalho para mim, porque ele é novo e é justo. Só que a nossa impaciência e a nossa altivez não tem misericórdia dos outros. E aí Jesus, ele é muito bom em me dar essa mensagem. E aí, irmão, quando eu cheguei lá, eu vi que ele estava com a cara triste, eu falei, e aí, legal, como é que tá? O que aconteceu aí? Ele falou, Digão, eu apaguei todos os programas lá. Ele acabou com o meu dia, porque eu uso alguns programas para já deixar tudo automatizado. Como o nosso serviço é meio padrão, então eu tenho uma pasta cheia dos meus programas, tá? E aí vai uma questão de programador para programador. Cada programador tem um estilo de programação diferente, então tem uma pasta lá que é do Zé. Eu não uso a pasta do Zé, eu uso a minha. Porque o Zé faz da direita para a esquerda, eu gosto de fazer da esquerda para a direita. É um problema meu, e é meu, e está tudo bem. E eu trabalhei muitos anos nela, e eu tinha uns macetes de todos os parametrizados da máquina. Cara, aí eu tinha saído dessa máquina, fiquei 2 anos fora dessa máquina. Então imagina, quando eu voltei, eu não lembrava como eu fiz os programas, mas quando eu olhava os programas, eu sabia como ele funcionava, porque saiu daqui, ó. Então eu sabia como ele funcionava, mas porque estava criado já. E para refazer isso, nunca mais, eu não vou refazer mais. Eu não tenho mais neurônio para fazer aqueles programas que um dia eu fiz. Eu fiquei muito bravo com esse cara. Eu excomunguei esse cara. Ele foi embora, chutava o armário assim. Cara, fiquei muito irado. Meu Deus do céu. Cara, sacana. Enfim, o dia passou. No outro dia ele veio falar comigo, eu nem falei com ele. Aí eu senti que ele sentiu que eu estava bravo. Eu falei assim, isso mesmo, é para você sentir que eu estou bravo. Irmão, quando foi depois da janta, eu fui conferir uma medida de uma peça. Eu matei 17 alturas daquela base. Eram alturas. Aí eu chamei meu chefe, baixei a cabeça. Meu chefe, eu matei umas alturas aqui. Meu chefe me olhou com aquela cara de desgosto. Assim. Você, velho. Aí eu olhei triste para ele e falei, matei. Aí eu falei assim, ó. Tentar. Aí ele falou, vamos fazer um plano de solução. Eu falei, vamos. Aí eu até sugeri para ele fazer, ele falou, vamos fazer isso que você sugeriu. Eu falei, mas eu vou terminar, eu vou correr para terminar antes do neném chegar. Porque se ele chegar, ele vai ver que eu matei. Aí ele vai ver que eu sou tão ruim quanto ele. Cara, eu corri. Não consegui, aí deixei um recado para ele. Aí no outro dia eu cheguei, ele falou, seu irmão, eu arrumei lá aquele negócio que você matou. Eu falei, não, obrigado. Só que o Espírito Santo ministrou uma parada no meu coração. Às vezes a gente é sem misericórdia com os outros, sabe? Só que podia ser muito natural se tudo isso acontecesse, tá bom, ele nunca vai saber. Mas o Espírito falou assim, ó, segunda-feira você vai confessar o teu pecado para ele. E eu vou confessar. Eu vou falar para ele, legal, perdoa. Tipo assim, eu não tenho que pedir desculpa para você, tá na tua mão, mas, cara, eu fiquei muito irado com você. Mas o meu Deus me disciplinou. Ele mostrou para mim que eu nem sou tão bom assim. E, cara, eu te perdoo, fique em paz. Se você quiser me perdoar também, fica à vontade. E eu não vi ele, né? Final de semana ele não foi trabalhar, segunda-feira eu vejo ele, eu vou confessar ele. Mas primeiro eu queria confessar para vocês também. Justamente porque essa palavra ela vem de contra o meu coração. Então assim, irmão, o exercício de confessar pecados, ele caracteriza alguém que conheceu verdadeiramente a Jesus. Porque eu poderia, irmão, de fato, nunca falar para ele e minha vida seguia, mas tem um espírito dentro de mim que não permite eu continuar caminhando sem confessar isso. Porque não é sobre ele. Porque o que Deus fala em João? Aquele que diz que não tem pecado engana quem? O outro? Irmão, o Evangelho faz você olhar para você. Só que é muito mais profundo do que nós imaginamos. Por isso que nós temos que ter essa disciplina de confessar pecados. Só que agora eu vou subir o nível um pouquinho acima. Eu gostaria muito que você me desse mais um tempo
e você viesse comigo, amém? Assim que você compreende que você faz parte de uma família e que você deve satisfação agora sim ao outro, confessar o seu pecado, está sempre se diminuindo, é um exercício de humilhação, mas porque você tem consciência que o teu irmão é tão piedoso quanto você, e quando você contar o teu pecado para ele, ele vai dizer assim: Rodrigo, fique em paz, eu te perdoo, e aí você é perdoado pela família de Deus, mas agora você precisa entender que você está inserido em um corpo. E aqui muda todas as coisas. Aqui eu queria chamar vocês para uma maturidade. Entenda. Às vezes, irmão, nós somos muito dualistas na nossa cabeça. Nós separamos as coisas. Então é o Digão no trabalho, o Digão na igreja, o Digão na família, o Digão no futebol. É um Digão em cada lugar. Então quando eu chego aqui é glória a Deus, quando eu chego no trabalho é: ó, negão, vai pra lá porque eu quero falar com você. Quando é no futebol é porrada, tiro e bomba. E a gente tem essa mania de ser dualista. Então se eu pequei lá, a minha igreja não está sabendo, eu não preciso confessar e está tudo certo. Não é assim que funciona. Eu queria que você acompanhasse comigo o livro de 1 Coríntios 11. Aqui Paulo vai falar de um sacramento, um dos mais importantes da igreja, que é a Santa Ceia. Lembra que, eu não sei se você lembra, uma vez nós pregamos aqui, que nós somos uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo, amém? Você precisa entender essas 3 dimensões da família de Deus. O Espírito te convence do seu pecado, ele expõe o teu coração para você, não é para mim. Sair daqui, você vai para a tua casa, eu vou para mim, está tudo certo. Mas eu oro para que quando você chega em casa, o Espírito Santo te constranja com tudo aquilo que você vive, ao ponto de você não conseguir não viver sem confessar o teu pecado ao Senhor. Mas aí o Espírito Santo te atrai para um lugar, ele fala: ó, existe uma família, existe um lugar de pessoas que são igual a você, reconheceram os seus pecados. Não ache que igreja é lugar de gente boa, irmão. Se você vem para a igreja para achar gente boa, você está no lugar errado. Vai para o bar. No bar tem gente legal. No bar você chega e fala assim: irmão, traz sua esposa. O cara vai meter um copo de cerveja e fala assim: aê, parceiro, tome 2 então, hoje é por minha conta. No bar tem gente boa, aqui não. Aqui tem um bando de pecadores arrependidos, mentirosos, que ainda estão no processo de conversão, e talvez no meio da vida entre você e ele vai mentir para você. Aqui tem pessoas que antes do pecado eram pessoas gananciosas, e no meio do seu convívio na vida assim, ele vai dar uma flertada com a ganância e vai ser ganancioso com você. Aqui tem pessoas que eram pessoas que manobravam assim, faziam as coisas ruins assim no grupo, eram pessoas tendenciosas, e quando vem ela se converte ao Senhor, confessa o pecado, mas ainda existe nela alguma coisa que no meio da sua convivência com ela vai te ferir. Não ache que na igreja tem pessoas legais, mas glória a Deus, porque aqui são pessoas arrependidas, amém? Pessoas que nós queremos aqui construir esse lugar da família. Mas aí você precisa entender que nós não somos somente um templo do Espírito. Nós não somos somente uma família para o Pai. Nós também somos um corpo para o Filho. E é sobre isso que eu queria falar aqui nessa manhã. Eu fiz toda essa introdução para chegar nesse aspecto de hoje. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. Irmão, 1 Coríntios, no capítulo 11, vai falar sobre a Santa Ceia. E existe um Rodrigo, antes de ler esse texto, e que lê o livro do Dietrich Bonhoeffer, e existe um Rodrigo que lê esse texto hoje, depois de ter lido o livro do Dietrich Bonhoeffer. Vai dizer assim, ó: pois recebi do Senhor e também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até aqui está tudo bem. Esse texto é o que a gente lê na Santa Ceia.
Sempre que a gente vai na Santa Ceia, eu leio Coríntios 11. E faça essa leitura do texto, a gente pega o pão, a gente pega o vinho. Mas se a gente não compreende o que esses elementos fazem, qual é o poder desses elementos, nós fazemos de uma forma inconsciente. Nós fazemos de uma forma de falta de compreensão. E aí nós vamos se aprofundar mais nisso, tá? E vai dizer assim, portanto, 27, todo aquele que comer do pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de quem? E quem que é o corpo do Senhor? Aonde está sobre quem Cristo derramou o sangue dele? Sobre a igreja. Então todo mundo que bebe e come do corpo indignamente é réu de quem? Do corpo. Amém? Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra. Irmão, por que a disciplina de confessar pecado é tão importante? Porque quando você peca no lugar onde eu não estou, aonde nós não estamos, você não está pecando somente contra si, você está pecando contra nós. Sabe quando você chuta com o dedinho do seu pé, o menor que existe, a ponta do sofá? Até o fio do seu cabelo dói. É isso que acontece quando você cai em pecado. Você fere todo o corpo do Cristo. E o corpo do Cristo somos nós. Nós carregamos o corpo do Senhor vivo. E toda vez que você comer daquele pão e beber daquele sangue indignamente, você será réu de ter pecado contra o corpo do Senhor. Entenda isso, irmão. Pecar todos nós vamos. Assim que você sair daqui, você pode ser o cara mais santo dessa igreja. Você vai pecar. Mas se você entender o poder que existe no confessar o pecado. No livro vai dizer assim: a nossa consciência, ela é tão pequena, que quando a gente peca, a gente vai lá para o nosso quarto e fala assim: eu vou confessar para Deus. Eu não preciso confessar para o meu irmão que eu deitei com a minha namorada antes do casamento. Eu não preciso confessar para o meu irmão. Vou confessar para Deus, porque Ele vai me perdoar. Meu irmão, se tem alguém que pode perdoar, sou eu que estou um pecador quanto você. Deus é santo. Deus é santo. Nada que você vá contar ao seu irmão, ou confessar para um pastor, ou confessar para um amigo próximo, e que seja assim uma pessoa que foi preenchida pelo Espírito ao ponto de não fazer uma fofoca da sua vida. Quando o corpo te perdoa, quando o irmão te perdoa, você verdadeiramente é perdoado pelo Senhor. Mas não beba do sangue e não coma do corpo indignamente, porque você não fere somente você. Você fere todo o corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, irmão, confesse o seu pecado, que ainda dá tempo. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de você se humilhar diante do Senhor, se humilhar diante dos seus irmãos, se humilhar diante da cruz e confessar ao Senhor, porque Ele é fiel e justo, para não somente perdoar os seus pecados, mas te purificar de toda injustiça. Ele é fiel. E no capítulo 20, no versículo 28 vai dizer assim, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba. Paulo está dizendo assim, antes de você comer os elementos e beber os elementos, faça uma análise de você, e aí sim você come. Sabe, irmão, se você pecou, faz uma análise, peça perdão, peça ao Espírito Santo fazer com que a sua consciência não seja uma consciência cauterizada pelo pecado. Sabe, irmão, a gente assiste na televisão, assim, o Brasil, eu falo isso, não é de hoje, o Brasil é 80% cristão, católicos, pessoas que têm o Evangelho, acesso ao Evangelho, 80% do país é evangélico.
E é o país que mais rouba no mundo. É o país mais injusto. Sabe, pessoas que foram pegando dinheiro de propina, e aí você via no vídeo o cara colocando nas cuecas, assim, porque eles iam sair para frente do gabinete, e na hora de sair, um fala assim, não, espera. Aí o outro, eu tenho uma ideia brilhante. Aí o outro, o quê? Vamos agradecer ao Senhor pela porção que Ele nos deu. Olha essa consciência cauterizada. Irmão, para mim é uma vergonha, me perdoa. Um estado, uma cidade, que o prefeito foi pego com propina, promover uma viva São Bernardo. Meu irmão, eles estão colocando Deus para esconder a podridão deles. Que vergonha. Dá ao mundo o que eles querem, dá o carnaval para eles. É isso que eles querem? Dá para eles. Nossa, eu digo que você é anti-evangelho? Não sou, não, irmão. Eu sou anti esse tipo de não evangelho, de show, sem arrependimento, pessoas que estão lá adorando com a amante. Pelo amor de Deus. Pessoas que estão em relacionamento e já vivem uma vida de casado sexualmente falando. Acabou o arrependimento. Acabou a pregação do Evangelho. Agora é música que gera dopamina, onde você chora. O Luan Santana também faz você chorar. E ele não tem o Espírito Santo. A igreja precisa acordar. Quando você fere, você não fere somente você fere a nós, que somos a igreja espalhada pelo mundo. Nesse exato momento tem irmãos nossos escondidos embaixo de um buraco, pregando o Evangelho para não ser descoberto, e você está lá ao seu bel prazer. Tem pessoas nesse momento que estão rasgando, ferindo o corpo de Cristo, amém? E vai dizer assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe da sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormiam. Cara, Paulo está falando que tem pessoas que estão fisicamente doentes, e tem pessoas que morreram porque viveram uma vida promíscua e fizeram condenação do corpo, sabe? A mão de Deus pesou. Essa é a palavra de pentecostal. A mão de Deus vai pesar, e pesou. Pessoas dormiram porque feriram o corpo do Senhor. Irmão, eu sei que não é uma palavra que você queria ouvir hoje. Glória a Deus. Eu sei que não é uma palavra. Eu fiquei triste quando me deram essa mensagem. Falei, só me fala. O Rodrigo é sempre o chato, sabe? O Rodrigo é sempre chato. Não. Jogaram pra mim. Jogaram pra mim. Tem uma parada, vocês não estão entendendo nada, né? Mas amém. Tem um complô aí. Mas eu também me alegro. Sabe? Porque eu consigo viver na minha vida a expressão daquilo que a palavra de Deus diz. E sabe que eu fiquei mais feliz? Porque eu fiquei constrangido de ter ferido um irmão, que às vezes nem é irmão da fé, é só um amigo de trabalho. Mas eu tenho o dever de voltar lá segunda-feira. Eu ia lá pedir sábado, eu pedir desculpa para ele. Desculpa não, eu ia confessar o meu pecado. Mas Deus vai me dar essa oportunidade. Vai me dar. Irmão, só para finalizar, eu queria contar um outro testemunho baseado nisso que eu estou falando, tá? Sobre ferir o corpo. É bem rápido, tá? Eu não sei se alguns aqui dão tanta importância ao alimento, academia. Eu sei que tem pessoas aqui que vão para academia, cuidam do corpo e tudo mais, mas eu estou nessa fase. Talvez não pareça. Talvez você olhe para mim e fale assim, não parece que não. E de fato, não parece mesmo, porque é algo que demora. E aí eu entendi o porquê que o bariátrico precisa passar por um psicólogo, irmão, primeiro. Porque o problema da pessoa que come compulsoriamente não está no corpo, está na mente. Cara, é terrível. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comer 2 ovos cozidos 1 hora antes da janta. Porque quando eu chego para pegar a comida, eu estou sem fome. E cara, isso é incrível. Eu pego muito menos. Muito menos. Porque toda vez que eu terminava de pegar, meu prato estava desse tamanho, eu já estava arrependido, e eu não ia jogar a comida fora, eu comia tudo e passava a mão a noite inteira.
Loucura isso. Aí eu comecei a fazer esse exercício, né? Assim, a disciplina do ovo, né? Tem a disciplina da confissão, a minha disciplina do ovo. Eu como 2 ovos antes de jantar, aí eu vou sem fome, aí quando eu chego lá eu pego somente aquilo que vai me satisfazer. E tá dando certo, mas a longo prazo, né? Vocês vão ver que eu vou emagrecer. A longo prazo vai chegar. Só que esses dias, e assim, quando você começa a entender alimento, algumas coisas começam a mudar. Porque assim, ó, se eu falar para você assim, ó, Rodrigo, você fala, Igor, você não pode comer tal coisa, porque faz mal. Cara, não faz sentido eu não comer só porque você está falando que faz mal. Eu preciso entender que faz mal, para daí eu começar a não comer e rejeitar aquele alimento. Então, tipo assim, ó, quando você começa a ver muito sobre isso e começa a ficar muito, a sua consciência começa a ficar muito familiarizada com esse assunto, você começa a olhar, por exemplo, o açúcar por um outro modo. Antigamente, açúcar era muito bom, ela adoçava tudo que você ia comer. Mas aí você começa a entender que a açúcar ela faz um mal para a sua vida ao ponto de te inflamar o seu corpo. Cara, seu corpo fica inflamado, inchado. Você põe o dedo assim, ó, e é verdade. O meu corpo ele é todo inchado, porque eu sou totalmente cheio de açúcar. Estou cortando, mas já tem 6 meses que eu estou cortando. É um processo. Demora, mas vou chegar lá. Primeiro eu estou me familiarizando com a parada na minha mente. Só que agora eu começo a ter meio que terror de açúcar. Se eu ia colocar 4 colheres, eu coloco uma. E aí, irmão, eu sexta-feira acordei, sexta-feira passada. Nossa, achei que era um rato, mano. Um carrinho, glória a Deus. Aí, eu acordei sexta-feira. Não, fique em paz, irmão. Deixa ele tranquilo. Eu acordei sexta-feira, aí fui pro funcional. Funcional foi pegado. Bola, cabeça, tá. Cheguei em casa moído, velho. Olhei assim e falei, caraca, hoje eu suei. Aí fui lá, comi iogurte com granola. Nossa, tô zero. Fui almoçar, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, carne moída, muito sem óleo. E, caraca, velho, tipo, cheguei no auge da alimentação. Aí fui trampar. Peguei o fretário, cheguei no busão, o busão para do lado do BK. Tava um calor do caramba. Aí eu passei na frente do BK, eu falei assim, caramba, uma casquinha não ia matar ninguém. Aí eu fui, entrei no BK. Aí, tipo assim, ó, eu sei de todos os códigos já do BK. Então, eu não preciso nem daquele ticket promocional. Eu sei que BK22 é a casquinha e BK23 é o potinho. Então, algumas coisas a gente já sabe, né? Vício de gordo. Aí, eu fui lá, eu sabia que era 22. Falei, mas eu vou colocar 23. Aí, coloquei BK23. Era uma casquinha, aí peguei um pote. Aquele pote grande, de ovo maltine. Eu falei, mano, sexta-feira, velho. Sexta-feira 13 ainda. Dia de maldade, eu vou comer esse sorvete, eu tô nem aí. 10 conto, peguei, paguei, cara. Mano, comecei a comer a parada assim, ó. Pá. Mano, faltava passar o dedo no final do pote, tão gostoso que tava. Mano, na hora que eu dei a última colher, né, me veio um remorso. Me veio um remorso. Eu falei, meu Deus, eu desperdicei tudo que eu fiz de manhã. Eu joguei tudo pro alto, velho. Mano, na hora eu senti meu corpo inflamado. Tipo assim, é coisa muito louca, né? Não tinha nada inflamado. Mas a cabeça já... Nossa, já senti eu todo inflamado. Eu falei, meu Deus, velho, eu tô zoado, eu me senti podre. Mas, irmão, eu nunca vi na primeira colher, né? A primeira colher é sempre gostoso, né? Talvez possa ser engraçado isso que aconteceu. E isso foi muito verídico, tá? Foi sexta-feira agora, inclusive. Por isso que eu falei que foi sexta-feira 13. É isso que o pecado faz, irmão. O pecado, ele é bom. Na primeira colher, cara, é maravilhoso. Na segunda, nossa. Chegando no final do pote, você quer raspar até com o dedo. Mas quando acaba, irmão. Quando acaba, é só você e o que restou. Sabe, Satanás, ele pede licença e ele sai. Vou te deixar sozinho. Só para você refletir na grande besteira que você fez mais uma vez. E hoje, lendo esse texto, na verdade ontem, esse 1 Coríntios nem estava no meu esboço. Mas ele foi colocado sábado. Quando nós compreendemos que quando ferimos ao Senhor, nós ferimos o corpo de Cristo. Aquele sorvete, ele feriu todo o meu corpo. Aquela açúcar, ela danificou todo o meu corpo.
Aí eu tive que beber mais de 5 litros de água, mesmo assim eu não consegui, não tem como tirar. Sabe o que vai acontecer? Segunda-feira eu vou ter que correr de novo. Vou ter que me exercitar de novo. Eu vou ter que abrir mão de novo de alimentos que eu gosto. Eu vou ter que fazer todo o processo disciplinar de novo, porque eu feri o meu corpo. Disciplinas espirituais que nós estamos pregando aqui, irmão, não é para que você seja um crente melhor. Não é para que Deus te ame mais. Ou não é para que Deus te ame menos. As disciplinas espirituais, meu irmão, é para que o nosso corpo de Cristo possa crescer e se ajustar conforme o tempo passa. Para que nós possamos aprender a colaborar não somente para o reino, mas para o corpo. Para que o corpo cresça saudável. Para que o corpo possa frutificar para a glória de Deus. Talvez você chegou aqui, eu estou falando de coisas muito profundas. Mas meu irmão, se você fizer o primeiro passo, que é reconhecer o teu pecado, já está bom demais. Mas se você já está caminhando com a gente há muito tempo, confesse o teu pecado para o teu irmão. Porque quando você faz isso, você cura o corpo. E se você não fizer isso, você vai ser condenado pelo corpo. E o meu chamado hoje para você é se arrepender, que ainda dá tempo. Sabe, irmão, em todas as parábolas de Jesus ele sempre finalizava com um final assim, mais ou menos. Então o noivo chegou, chamou as virgens e entrou para dentro. E as que ficaram para fora foram condenadas eternamente. Então o rapaz que tinha dívida, o juiz foi e condenou ele eternamente. Sabe, irmão, nós estamos num tempo da graça do Senhor. Se o Espírito Santo está me fazendo hoje aqui te chamar para um arrependimento, não endureça o teu coração, cara. Sabe, quem fala com você não é o Digão, quem fala com você é o Espírito Santo. Não endureça o teu coração, confessa o teu pecado. Há tempo para todas as coisas. Nós estamos nesse tempo maravilhoso. O tempo ainda aqui há arrependimento. O tempo ainda aqui há tempo para as coisas. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Porque vai chegar o dia que não há mais tempo. E quando esse dia chegar, irmão, infelizmente, aqueles que é do Senhor entrarão com Ele no seu gozo eterno. E que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Jesus. Senhor. Como essa palavra me feriu, Jesus. E glória a Deus por isso, Jesus. O seu Evangelho nos fere, mas ele nos salva. Que esse Evangelho nessa manhã possa ferir esse meu irmão. Que esse Evangelho nessa manhã possa ferir essa minha irmã. Que eles saiam daqui constrangidos com o pecado que eles carregam. Mas que a misericórdia do Senhor nos use para perdoá-los de todos os seus pecados. Nessa manhã, nós como corpo de Cristo, nós liberamos perdão para pessoas aqui nesta manhã. Seja perdoado de todos os seus erros. Seja perdoado de todas as suas aflições. Seja livre de toda a condenação que Satanás coloca sobre você. Que o Espírito Santo te liberte nessa manhã. E você saia daqui verdadeiramente livre de todos os seus pecados. Que toda amarra de Satanás seja quebrada nessa manhã. E que você tenha o prazer da vida eterna novamente no seu coração. Que o Senhor te alcance nessa manhã com seus laços de amor, ao ponto de te amarrar e você não conseguir mais sair dele e renunciar tudo aquilo que vai contra o Evangelho de Jesus. Pai, se o nosso coração nessa manhã está ferido, eu peço que o Senhor livra-nos, Senhor Deus. Pai, livra a nossa boca de falar contra o nosso irmão. Cuida dos nossos ouvidos, Senhor Jesus, para quando ouvirmos também aquilo que não nos agrada. Senhor, eu quero semelhantemente repetir a oração daquele pastor que eu ouvi. E quando tudo isso acontecer, ó Deus, nos sara depressa. Nos sara depressa, Jesus. Quando fomos feridos, ou quando ferimos, Senhor, nos sara depressa, Senhor. O teu Espírito Santo,
Ele nos conduz para esse lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E amém. E graças a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Quantos aqui entenderam, amém? A mensagem de hoje. A mensagem dura, né? É, culpa deles. Amém? Fica bravo comigo não, irmão. Fica bravo comigo não. Se o Evangelho está falando com você, não endureça seu coração. Há tempo de todas as coisas, amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, meus irmãos. Pode parar de gravar aí, Samuel, por favor. Coloca para mim 2 Coríntios 2. Versículo 5. Não vou pregar de novo não, tá, querido? Só vou ler o texto. Diz assim, ó: se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas até certo ponto a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. 6. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Paulo está tratando de um caso, de um irmão que estava pecando deliberadamente. E aí Paulo ele fica indignado, porque os irmãos permitem que aquilo aconteça de forma deliberada. E depois, Paulo diz o seguinte: gente, olha, aquilo que vocês acharem que é justo, ou o caminho que vocês acharem que é o caminho correto, eu também concordo com vocês. Versículo 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Eu já falei sobre esse texto aqui outra vez, eu vou falar de novo. Em 1 Coríntios, Paulo apresenta o problema. O problema é o seguinte: tinha um jovem na igreja ficando com a mulher do pai. Esse era o problema que está acontecendo na igreja de Corinto. Aí vocês acham que a nossa igreja tem problema? Você acha que a igreja... Aqui, ó, a galera lá, 2000 anos atrás, a galera já estava, causando. E aí Paulo chega e fala assim: os pagãos ficam com vergonha disso que está acontecendo no meio de vocês. Os pagãos ficam escandalizados com as coisas que eles ouvem no meio de vocês. Façam alguma coisa. Na primeira carta, Paulo fala isso. Nessa segunda carta, Paulo fala: gente, agora chegou a hora da gente colocar essa pessoa de volta no corpo. Chegou a hora da a gente já separou ela, agora a gente vai inserir ela novamente. E aí ele vai dizer o seguinte, versículo de número 8. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que tem por ele. 9. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. 10. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Paulo está dizendo: olha, se vocês perdoarem, eu estou junto com vocês. Somos uma coisa só, somos o corpo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções. E preste atenção, querido, toda vez que tem alguém no nosso meio em pecado deliberado não confessado, Satanás ganha uma vantagem sobre nós. Toda vez que tem alguém separado do corpo, ainda que próximo do corpo, Satanás tem uma vantagem sobre nós. Toda vez que tem alguém fora da mesa, mesmo perto da mesa, Satanás tem uma vantagem sobre nós. Para que essa vantagem de Satanás não seja real sobre nós, porque essa é a intenção dele, Paulo deixa isso muito claro, a gente precisa de confissão, perdão, arrependimento. Todo o processo que as Escrituras nos guia a exercer. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu falei isso no começo do ano. Eu vou falar de novo, querido. Esse é um ano que eu vou colocar nossas relações à prova. Com todos vocês. Com todos vocês. De forma intencional, esse ano eu serei um pouco mais ácido, querido. De forma intencional, esse ano eu serei um pouco mais incômodo. De forma intencional, eu serei um pouco mais chato. Porque eu acredito que é tempo para isso.
é tempo para a gente viver verdadeiramente tudo que a gente tem pregado aqui nesse lugar. Fica de pé, querido. Antes de você ir embora, cumprimenta seus irmãos aí, que eu nem fiz isso no começo do culto, eu vou fazer agora. Cumprimenta seus irmãos aí, escolhe 5 pessoas aí que você olha e fala assim, pastor, essa pessoa aqui, eu não gosto muito da cara dela, mas você vai cumprimentar ela. Tô brincando. Cumprimenta todo mundo, dá bom dia para todo mundo. Diga, meu irmão, que bom que você veio hoje. Glória a Deus, que bom te ver, que bom que você está aqui. Isso aí. Caraca, gente, o Rodrigo acabou. Esse irmão não é nem 11 horas ainda, vocês viram? Caraca! O Espírito está fazendo uma parada neste homem. Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu orar. O Espírito está trabalhando uma parada na vida desse homem. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã tão gloriosa. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa mensagem. Nós possamos, meu Deus, encarnar agora essa mensagem, Senhor. Que essa mensagem se torne verdade em nós, Senhor. Que o Senhor nos dê coragem, ousadia para confessar nossos pecados quando necessário, Senhor. Que o Senhor também nos dê misericórdia, amor e graça para perdoar os nossos irmãos quando necessário, Pai. Que nós possamos, meu Deus, viver a verdade do Evangelho, viver a vida de igreja, Senhor, como ela deve ser vivida, como o Senhor nos instrui nas Escrituras, Pai. Que não haja, meu Deus, barreiras no nosso meio, que não haja, meu Deus, empecilhos no nosso meio. Meu Deus, se há algo entre nós, Senhor, que impede o exercício da confissão, se há, meu Deus, alguma coisa no nosso meio que impede, meu Deus, o agir redentor da confissão no nosso meio, Pai, que isso caia por terra nessa manhã e que o Espírito possa prevalecer no nosso meio, que a liberdade do Espírito prevaleça no nosso meio, que a verdade do Evangelho prevaleça no nosso meio, Pai. Eu te peço, meus irmãos, desse lugar, mas nunca jamais da tua presença, dava todos em paz, em tranquilidade. Dá, meu Deus, uma semana abençoada para todos eles, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente nessa semana manifestar a imagem de Cristo Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito esteja com todos. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana. Vamos dar para o nome de Jesus. O café está servindo. Vamos tomar nosso café. Hoje o Rodrigo nos deu tempo. Foi objetivo.